Fox Filme do Brasil apresenta O Importante é Vencer. Charlie 1 para Del Mercedes. Responda, Del Mercedes. Avistado o carro suspeito. Câmbio. Del Mercedes para Charlie 1. Sr. Collins é suspeito. Seus antecedentes estão sendo investigados. Câmbio. Charlie 1 para Del Mercedes. Pode ser uma armadilha. Informe Polícia Estadual, retorno ao observatório. Câmbio final. Uma dublagem Odil Fono Brasil. Ei, Júnior! Like pine trees lining the winding road, I got a name, I got a name. Like a singing bird and a croaking toad, I got a name, I got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, moving me down the highway, moving the hills so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I got a song, I got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I got a song, I got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I'll go there proud. And I'm gonna go there Júnior! Júnior, onde esteve? Não grite para morder a língua. Você pode levar um belo tapa na cara. Onde esteve? Já mandou envenenar o motor? Anda lendo minhas revistas de automóveis? De que modo posso entender o que você fala? Bem, eu ainda não decidi se vou usar supercompressão. Já decidiu. E agora ande. Você já devia ter descido para ajudar o seu pai. Eu estava ocupado. Ocupado? Ocupado com o quê? A fermentação não espera. Está pronta quando está pronta. Nós aqui trabalhando como escravos enquanto você anda correndo por aí. Wayne. Muito bem, vamos levar isso aqui para o celeiro. Era o que eu estava pensando, pai. Você tem razão, Wayne. Ah, chega de brincadeira. Ele está precisando de um novo molejo e uma outra regulagem. Que nada. Quando você saiu de manhã, o motor estava roncando que nem um gatinho. Você tem 5 segundos para me dizer tudo o que sabe sobre motores. Júnior? Charlie 1 para Maçã 4. Eles nunca sabem nada a respeito. Pode trazer o homem. Charlie Você já 1. sabe quem é esse, não sabe? Quem? Esse Charlie quer dizer C e C quer dizer Cafajeste Collins. Esse trata o Collins com respeito, está ouvindo? Pra quê? Pra pôr você na cadeia toda vez que aparece? E atenção, está vindo de Reis para pegar você. Câmbio.
Sr. Collins, mas vai a toda. Sr. Collins. Sr. Collins. Leve-me até o rádio. Sr. Collins. Acha que eu gosto disto? Não, não acho. Mas há outras formas de ganhar a vida. Quando se dará por satisfeito? Quando sua família toda estiver presa? Bem, esta é a minha destilaria. Você quebra, eu sofro. Isto é que me interessa. Já estou cansado de prender você. Você não tem culpa, Glenn. Muito bem, Elroy. Vamos indo. O que aconteceu? Escute. Que diabos andou fazendo? O que é que você fez ao Collins, cara? Hã? O que foi? Ele chegou e arrasou com toda a destilaria. Pegou o papai e levou ele pra cadeia. Suas brincadeiras é que provocaram isso. Diabos. Não encontrei o advogado. É bom que vá buscar. Eu não sei onde ele está. Eu não... Onde está o pai? Na cadeia. É lá que ele está. E mamãe? Está em casa. E o que vamos fazer? Não amasse o carro, cara. Ora, vá buscar o advogado. Vá buscar o advogado. Deixa, mamãe. Muito obrigado pela sua rapidez. É o mínimo que posso fazer por um velho cliente. Eu trouxe cigarro. Obrigado. Está com cara de sono. É que eu não dormi o suficiente. Também não dormiu, não é? E a sua mãe? Tudo bem. Liga a ela o dinheiro da entrega. Ela vai precisar. Olha, se há alguém que devia estar aqui, sou eu que transportei aquele uísque e furei o bloqueio. E eu que fui preso. O que vai acontecer agora? Isso depende. Quantas vezes precisa provar que não passa de um teimoso convicto? Eu não preciso de sermões. Não sei, não. Posso libertar você em 6 meses se prometer que renuncie. Meritíssimo, eu peço que perdoe este pobre e miserável pecador por fazer o uísque mais puro já provado. Elroy, olha, eu bebo seu uísque. O pessoal do tribunal bebe. Não seria surpresa se o próprio juiz também provasse os seus golinhos, mas isto não interessa. Não interessa uma ova. A prefeitura está tão cheia de vigaristas que estão saindo pelo esgoto. O pessoal do Country Club com suas gorjetas e subornos. Onde é que podemos conseguir justiça? Depende do que possa gastar. Eu nem posso pagar você. Ora, seu crédito é bom. Vou cobrar o mesmo preço. $1.000 mais todas as multas, mais... Bem, já sabe... extras. Extras?
Olha, o tratamento numa prisão varia muito. Pode-se conseguir melhores celas, comida, privilégios. O que acontece com a justiça, filho? A gente recebe o que paga. Como se chama, filho? É o Roy Jackson. Roy Jackson, hein? De onde você é, rapaz? Cidade pequena. Qual é o valor do prêmio? Uma coisa por vez, meu rapaz. Uma coisa por vez. Já participou de algum derby? Não. Já assistiu a algum? Já. Qual é o prêmio em dinheiro? Vai de 50 a 500 dólares. Entretanto, creio que você não devia... Pode escrever. Roy, é bom que você escute, eu falo. Olha aqui. Um derby desses não há qualquer prova para escoteiros. Carter Pancada, o furacão Wilder. Não ficaram famosos guiando carros em pistas macias. Por que não esquece o falatório, Heckel? Entra ou não? Tem carro? De Billy Wilkins. Temos um novato no carro 26. Gato Bravo Jackson. Vem, gatinho. Vem, gatinho valente. Vem. Pessoal, liguem os motores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... grande prova. Os participantes atiram-se violentamente em busca da vitória. Alguns carros já não têm mais condições de continuar. Diminui o número de concorrentes. Que beleza! O garoto é ótimo! Maravilhosa, poesia em movimento. Parece estar na linha de batalha. Já se destacam os favoritos. Carros 2 meia dúzia e 66. Parece que o Gato Bravo foi amansado. Não foi nada mal, hein? Terceiro lugar, 200 dólares, hein? Você sabe, para ser justo, devia descontar 25 dólares por equipamento ilegal. Esqueça. Mas esqueça os trilhos de ferro, tá entendendo? Volte daqui a 3 semanas. Na próxima. Não, rapaz. Na próxima vai ser diferente. Eu estou nela. Escute aqui, amassar carros é uma coisa, mas corrida é muito diferente. Exige prática e habilidade. Eu tenho experiência. Não me venha com essa.
Onde é que um cabrito selvagem como você ia conseguir? É uma preliminar. Corrida de 10 voltas. Vai topar ou não? De quanto é o prêmio? De $100. E você pode gastar isso? Ei, a troco de que está tão zangado, hein? Eu? Nada. Formam um bloco compacto. Shelby na frente. Downey em segundo. Desenvolvendo uma brilhante apresentação, conseguindo superar todos os favoritos da prova. Junior Jackson. Boa! Poxa, foi muita gentileza ter vindo até aqui. Wayne, eu não quero saber de discussões. Qual o problema? Bem, seu pai não muda seus hábitos. 1 ano. Como é que é, Jorge? Está bem. Desculpe o atraso. Não faz mal. Só quero que vocês cuidem da sua mãe. Não precisa se preocupar com isso. Bem, ela não gosta que você continue vivendo lá na cidade por tanto tempo. Daqui em diante, procure visitá-la mais vezes. Sim, senhor. Aconteceu? Não é nada, foi numa corrida. Corrida? E você ganhou? Sim, mamãe, eu ganhei. Me dá a caneta. Andei ganhando bastante nesses últimos 2 meses. Isso é um adiantamento, depois pago o resto. Que resto? Você falou em 1.000 mais extras, faça que ele tenha todo o conforto possível. Por que não me disse que fez uma corrida? Porque é perigoso? Ora, se fosse perigoso, eu ia entrar nela. Júnior pilotando o carro número 2. Calma, ele tá bem. Que diabo você tá fazendo, seu sujo?
cheque. Vou lhe preparar um cheque. Não me dê nada. Eu vou lhe dar um cheque. Eu não acredito. Dei a você um bom começo, não dei? Eu ajudei você. Diabo, não acredito em você. É bom que acredite. Não, eu não acredito. Ora, você não confia em ninguém. Ora, você não ajuda ninguém. Eu sou você. Não ia ganhar coisa alguma. Olha, eu ganhei a corrida limpa e legal. Se você não pagar tudo que me deve, eu vou. Cala a boca. Você é um caipira. Eu lhe meto isso pela goela abaixo. Pega, pega. E agora deu fora daqui. Heckel, você vai gastar muito dinheiro para me fazer voltar aqui. Voltar aqui? Isso mesmo, eu já cansei de botar dinheiro no seu bolso. Ah, eu não acredito nisso. Pois é melhor que acredite. Astros custam dinheiro, Heckel. Muita grana. É melhor que ponha isso na cabeça. Astro? Você vai ser astro? Vai me ver, Henrique. Pele e osso. Acho que só come sanduíches com refrigerante. Engordei 2 quilos. Não admira. Obrigado. Bebendo cerveja como bebe. Recebeu o dinheiro que eu mandei? Recebi, obrigada. Seria mais se não fosse os consertos que eu precisei fazer no meu carro. Amassou um bocado. Eu percebi. Mamãe quis ver como era uma corrida. Eu levei ela até lá. Por que não me procurou depois para me dar uma surra? Mas os outros corredores não cuidaram disso. Não vi só um carro que você não tivesse amassado. Isso é porque não quiseram sair do caminho. Ei, garoto. Você tem que admitir que naquela velocidade, uma batida com outro carro pode machucar você. Mas você entende de carros. Não conheço ninguém melhor. Isso é ótimo. Dá muito dinheiro. Eu fui procurar Jimmy Altum. Como está ele? Precisa de gente. Tem emprego para você. $2 por hora enquanto você pega a prática. Que se dane. Quer que eu pegue prática para ser um simples mecânico, é? Ora, enquanto você recebe $2 por hora, pode ir praticando, claro. A corrida que viu foi vencida por um carro comprado, desmontado, remontado e dirigido por mim, e não por um simples garagista mecânico. Sei disso, filho. Eu sei disso. Mãe, que tal o Tini? E que tal o Lamar? Ah, quantas vezes você viu meu nome no jornal? Quantas vezes vocês leram meu nome nos jornais? Umas 20 vezes, talvez, mas escute... Isso só acontece com o mecânico garagista é quando anuncia o enterro dele. Garoto, você ganha umas corridas em pistas clandestinas e... Não estou interessado em seus palpites. Não estou dando palpites. Só queria saber... Quando é que vai deixar de se meter em minha vida? Ora, você sabe de tudo, não é sabidão. Diga logo o que você pretende. Eu faço que bem entender sem dar satisfação a ninguém. Cala a boca, cara. Olha... Pare! Eu não quero ver o seu nome em algum obituário. E ponto final. Eu não pretendo ver meu nome em nenhum obituário. Você atirou alguma coisa em mim? Eu não atirei nada. Dinheiro é tudo que você quer. Claro, ele ajuda muito. É só o que interessa. Tenho que dar razão à sua mãe. Não é isso. Não é só dinheiro. Nem pense. Ela sempre me pedia para deixar o negócio do uísque. Você era muito pequeno para lembrar. Mas depois da minha primeira prisão, para agradá-la, eu me empreguei na serraria. Entrava às 8 e saía às 12.
Tinha hora para ir ao banheiro. Igualzinho a isto aqui. Mas isso não parecia preocupar muito os rapazes. Eles passavam o tempo esperando pelo pagamento. Mas aquele cheque não era dinheiro, era um instrumento que estava me comprando. 3 meses depois eu voltei ao whisky. E foi o sofrimento para sua mãe, mas o diabo, o sofrimento de um é a alegria de outros. Claro. Como é que é? O capitão concordou. Obrigado. Sim, Júnior. Verifique a aerodinâmica desse carro. Acho que precisa de uma olhadinha aí na mecânica. Está em excelente estado. E tem registro da NASCAR. Correu só 4 vezes. É isso aí. Dá uma olhadinha pra gente. Foi pouco usado. Nem batidas, nem incêndios. 3º lugar em Wilkesboro. Estou pensando em escrevê-lo para o presidente. É mesmo, é? E qual o último piloto? Sam Hart. Saiu para trabalhar na Goodyear. Você pega todas as vantagens. E daí? Não vejo um negócio melhor. Ei, Júnior, quer dar uma olhadinha no motor? Quanto é? Por que não experimenta primeiro? Não preciso disso. Quanto é? Seu carro e 3 mil. O quê? 3 mil prata? Mas só tem um lugar. Ora, vamos, Speedy. Sabe que um carro sem assento traseiro não vale muito. Esse carango já deve ter feito umas 50 corridas no mínimo. Eu não vejo vantagem nenhuma. 3 mil dólares? Não existe tanto dinheiro assim no mundo. Tem razão. A não ser que saibam onde achar. Mas que diabo de companhia é essa? Ora, você ainda não viu aquele negócio lá em Wilkesboro? O que você está fumando, hein? Pensei que tinha deixado. Não, ele não deixou de fumar, deixou de comprar. Ei, Tiny, cadê a mangueira? Calma, Wayne, já vou. Eu já estou atrasado. Vamos para o Lago Lure. Vão dar um baile hoje à noite. Sim, no acampamento. Ora, isso não faz diferença. Ei, Lamar. E o que a gente faz com aquelas menininhas que têm no máximo uns 12 anos? Aquelas garotas são lá do Michigan. E lá você sabe como é que são as coisas? Não sei, mas estou louco por saber. Ei, Júnior, por que não dirige essa droga? A gente pode muito bem se acomodar no tanque. Vocês querem ficar ensopados? E vamos acabar em cana. Não, senhor. Os tiras não vão me atirar onde atiraram o pai dele. Eu tenho que ir embora. Eu tomo conta disso. Tá bem. Olha, eu quero ir ao Lago Lure, que diabo. Estou afim de mulheres. As menininhas não conseguem ficar longe de mim, pessoal. Como moscas em estrume de cavalo, não é? Você tá querendo levar uns trancos, é? É bom tomar cuidado com o que diz para não se machucar. Você não me assusta, Jackson. O velho Calvin. O velho Calvin. Peraí. Faça um movimento e eu acabo com os beiços desse sujeitinho. Agora, coloque as mãos debaixo desse pneu.
Ponha debaixo do pneu, rapaz. Você está vendo? Quem é seu amigo? Você... Ouviu o que ele disse, Wayne? Não ouvi nada. Você disse... Tá bem, pode levantar. Com essa inteligência não vai conseguir arranjar nada na vida, rapaz. Eu também não sou lá muito esperto. Eu quero ir pro Lago Lear. Continuamos amigos? Pode ser. Ótimo. É bom que saiba quem são seus verdadeiros amigos. Toma cuidado, malandro. Sim, eu tomo. Não vai estragar a sua primeira saída, né? Não. Frank, você encheu direito esse tanque? Tá cheio. Júnior, você não acha que 2 vezes todas as noites é arriscado demais para a sua sorte? Olha, então por que não me patrocina? Por $500 eu ponho o seu nome em letras douradas na frente do caminhão. Casper, bebidas de qualidade. Nada feito. Garotão, vou te contar, esse carro corre um bocado, hein? Pelo que eu vi, você também corre um bocado, hein? Seu chefe permite isso? Não, mas... Garotão, acho que faço melhor o meu trabalho com o motor envenenado. Corro nos fins de semana. É uma boa. Sabe, eu desconfio que seu tanque deve ter um pouco de uísque lá dentro. Não, tá limpinho e você sabe. Parece muito suspeito, não acha? Talvez, mas você botou fogo nos indícios. Me mostre sua carta, garotão. Ideia do Júnior. Eu inventei aquela válvula de escape para o uísque. Ótimo, ótimo. Se puxar o rabo de um cachorro, ele te morde. Se puxar o rabo de um tiro, ele te come vivo. Quando vai aprender, menino? Não há lucro no jogo limpo. E sem lucro ficamos sem carro. Nossos clientes exigem boa qualidade. E qualidade não sai dos tanques. Há 2 qualidades de qualquer coisa: a melhor e o que resta. Entenderam bem?
Sim, eu entendi. Sim, senhor, entendi. Kyle Kingman. O que mais lucrou nesse dia? Bem, e que tal, velho? Acha que tem possibilidades, Kyle? Ora, não acha que eu possa responder uma pergunta dessas, concorda? Temos pilotos famosos como Tex Zimmerman, Ricky Penny e David Bauer. Por que não espera que a corrida termine com a vitória do melhor e eu esteja no pódio beijando a bela mascote? Então poderei responder. Deixar no portão aberto. Você é Jackson Jr.? Sim. Sou Morley. Cleveland Morley. Não recebeu minha carta rejeitando sua inscrição? Não sei qual foi a intriga de Haeckel contra mim. Mas garanto que ele é um mentiroso e um canalha. Onde conseguiu esse passe? A moça do seu escritório foi gentil. Ela deu isso para você? Isso mesmo. Olha aqui, filho. Nós não queremos encrencas. Entregue esse passe e vai embora, né? Quer dar uma olhada nesse regulamento? Estou muito ocupado. Tá bem, eu leio para você. A não ser que um corredor seja suspenso, e eu não fui, terá uma chance de inscrição como qualquer outro concorrente. Não é verdade? Tem razão, moço. Mas o que há, Morley? O gato comeu a língua? Inscreva o rapaz. Você não foi mal. Nada mal mesmo. Parece que você conseguiu um belo carro. Quem forneceu? Pedi pelo reembolso postal. Vão correr? Olha aqui, temos 52 vagas. Pelo menos 22 precisam de bom tempo. Essa foi minha primeira volta no circuito. Mais umas corridas e eu vou arrancar faísca dessa pista, Morley. Também, eu vou atender o telefone. Ora, prazer em vê-la. Andei procurando você por toda parte. Mocinha. Pegue aí, essa é a sua programação. Obrigada pelo passe e pelo regulamento que me emprestou. Ele resolveu o caso, sabe? Garantiu a inscrição. Sabe o que estou querendo de você? Detesto pensar. Seu nome? É Marge. Marge. Você é um encanto. Sou mais que isso, sou perfeita. Aqui está o mapa. E uma isenção de responsabilidade. Você tem que assinar isso. Nessa linha. Certo. Você é daqui mesmo, Marge? Não, sou um produto da Geórgia. E aqui está o motel oficial. Não se esqueça que hoje à noite vai haver uma recepção pela Câmara de Comércio. O quê? Uma ceia para os pilotos. E quanto vai custar? Vai ser tudo grátis e pode levar um convidado se quiser. Vou verificar se o seu nome está na lista. Vai verificar se meu nome está na lista? Não posso acreditar. Você é um amor. Eu disse que era perfeita. E que tal se a gente discutisse isso na festa? Bem, você disse que eu podia levar um convidado? Olha aí. Eu sei me vestir. Sou simpático. Você é um amor. Mas acho que eu já tenho um compromisso para hoje à noite. Bem, está certo. Mas eu não desanimo facilmente. Escreva o que digo. Sim, senhora. Obrigado, senhora. Pois não? Eu sou um dos pilotos. Eu queria ver um quarto. Senhora Junior Jackson. Exatamente. $5 por dia. $5? É um preço especial, mas fica aqui entre nós, hein? Pode se registrar, senhor. Obrigado. Como é que soube meu nome?
Eu recebi um telefonema. Sua amiga Margie Dennison. Legal. Senhor, essas flores. Se eu for àquela floricultura e comprar algumas flores... Sim, senhor. Será que eles entregam para mim? É claro. Eu já sabia. Fui liberada. Seu convite continua de pé? Claro. Me convite para entrar. Oh, certo, vai entrando. Esse é pelas lindas flores. E esse é por esbanjar o seu dinheiro. Por que fez isso? Por diversas razões. Olha, por exemplo, você arranjou esse quarto que custa $20 por apenas 5. Olha, sabe? Você não é ótima. Você é perfeita. É o retrato de sua mãe e seu pai? É. Você tem sempre esses problemas? Tem moça que fica invadindo o seu quarto? Oh, às vezes é tão sério que eu tenho que sair e chamar a polícia. Ai, você é um amor. Você ainda não viu quase nada. Espere pôr o sapato. Ei, Burt, como vai? Ótimo. É sempre um prazer vê-lo. Apresento-me Zícaro, uma garota muito bonita. Esse é um homem muito importante, Chico. Venha tomar um drink, Burt. Vamos entrando. Ela é uma beleza. Você conhece Júnior? Sim. Ora, vejam só quem está aqui. Você não perde tempo, hein, rapaz? E agora, que tal dançar comigo, hein? Você faria? Tá bem. Segura a bolsa pra mim, Júnior. Não se incomoda, não é? Não, vai em frente. Obrigado. É uma parada. Opa, então, beleza, hein? Quer me dar um suco de laranja, por favor? Senhor Paul, eu preciso mais do que 100 RPMs para ajustar aquela válvula. Já chegamos a 73, 74. Ótimo. Com isso vamos alcançar muito mais velocidade. Se explodir, não me culpe. Quer cair fora? Eu não disse isso. Pois então calha a boca. E veja também se não enche a cara. Quero você na pista às 8. Ele não quer nada, não é? Ei, Short, me arrume outro uísque e soda, viu? 6 testes numa única tarde. E gritando o tempo todo comigo sem parar. Obrigado, velho. É, duro mesmo. Escute aqui, eu vou lhe dizer uma coisa. Espere até dirigir para alguém que não ganha um prêmio há 10 meses. Ninguém ameaça ninguém de moto. E o que você quer dizer com isso? Se não gosta de ordens, corra por conta própria. Menino, a história se repete. Ninguém sabe mais que um novato. Oi, não demorei muito, demorei? Obrigado por ceder a garota. Tudo bem. Até mais tarde, boneca. Tchau. Você quer dançar mais um pouco? Sou bom parceiro. Olha, estou meio quebrada. Por que não vamos comer alguma coisa, vamos? Certo. Desculpe.
desculpe ter te arrancado tão cedo daquela festa. Ora, não tem importância. Tenho muito trabalho à minha espera. Escute, eu prefiro ficar aqui sozinho com você do que com aqueles jockeys falsificados. O que foi? Metade da turma não pode nem comprar seus uniformes. Tudo que eles possuem é fornecido por algum patrocinador rico. Inclusive aqueles carros possantes e caríssimos, é? A única coisa que o dinheiro não pode comprar é um piloto de verdade. Ai, que coisa mais triste. Ah, não me venha com gozação, eu sei do que estou falando. Ora, eu conheço o tipo de vida rotineira que você levava em sua terra. Como é que sabe disso? Eu sei que você pretende subir na vida. Mas se você deixar que sua imaginação leve a tentar subir na vida de qualquer jeito, você vai acabar reduzido a um João Ninguém. Sabe, eu podia gostar muito de você e não quero que acabe na sarjeta. Fica na colina à direita. Muito bem, você fica aí e eu vou pra casa sozinha. Espero que tenha gostado. Não podia ser melhor. Você é um amor. Olhe, talvez eu telefone depois, tá? Você já consertou o estéreo, Wayne? Você pode tocar isto. Aqui fala Elroy, diretamente de Hickory, onde os carros correm e as mulheres comem. Desculpa, mamãe. Ah, veja se pode mandar isso pro papai. Talvez eles o deixem tocar. E se for preciso, peça para o advogado tratar do caso na cadeia. Bem, eu estou realmente me divertindo muito aqui. Estou correndo muito. Shine e Lamar me ajudam de vez em quando. Merle conseguiu aprender alguma coisa de carros. Eu não entendo esse pessoal daqui. Não são uma gente lá muito normal. E os pilotos passeiam por aqui como se fossem astros de cinema, riem o tempo todo, falam muito alto. Oh. Mamãe, estou num belo quarto de motel. Tem uma TV a cores, um chuveiro e um chuveiro, isto é... Bem, a TV a cores não fica no chuveiro. Acho que só gente rica mora num quarto assim, não é, mamãe? E... Papai, eu só quero dizer que sinto muito. E que gosto de você. Não se preocupe, porque eu já resolvi. Logo vou visitar você. Certo? Muito bem, então. Adeus, mamãe. Adeus, papai. Logo a gente se vê, Wayne. Seu grande vagabundo.
Meredith, desculpe se eu acordei, mas eu precisava lhe telefonar. Está ocupada. Júnior! Ei, Júnior! Aí, botaram o seu nome na parte de trás, tá? Trabalharam direitinho, hein? Ah, olha aí, jaquetas especiais pra você. Vamos tudo, cara. Isso aí, vamos, olha a boca. Quer alguma coisa, é? Ah, é você? Escuta, por que não pega a sua turma e leva pra brincar em outro lugar? Que tal alguns dentes quebrados? É bom tomar cuidado, moço, ou a linda Marge vai mandar flores pra você. Júnior, vamos, leve de mim, leve de mim. Seu porco! Não, eu vou te quebrar. Eu te quebro, viu? Eu te quebro. Vai pro quarto, vai. Vamos aí. Vai, calma, põe na cama. Calma, Júnior. Calma. Oh, não vale a pena, Júnior, fica quieto. Ora, amigão, aquele idiota conseguiu irritar você tanto assim? Hã? Não. Ah, então por que perder tempo com ele? Ei, Júnior, trata de pensar na corrida, rapaz. Certo. Tudo o que for possível. Pé na tábua. Pé na tábua. Não se atreva a ficar atrás, não seja louco. Parece que temos uma nova sensação aqui. Sim, é o 0-0, Junior Jackson. Rick Penny, que saiu em quarto lugar, já perdeu essa boa posição. Agora ele está correndo em sexto lugar. Junior Jackson, no carro 0-0, demonstrando uma perícia não esperada. Desenvolve excelente corrida e consegue agora ultrapassar o carro número 25 de Rick Penny. Ah, ele está quase completando uma volta à frente de Rick Penny. Ele dirige o Burton Colts especial. Lá vai Kyle. Rick Penny foi ultrapassado pelo líder da prova. Mas que diabo aconteceu? Que diabo está acontecendo? Eu acho que é o estabilizador, Colt. Não há controle. Pode correr, dá um jeito. Não é fácil. Olhe, você prefere dinheiro ou aposentadoria? Vai em frente! Covarde! Júnior está correndo em terceiro.
você. Meu calibrador. Pode deixar isso comigo. Veja as rodas. E aí vem o Rick Penny, um candidato desanimado. Hoje não era o seu dia. Vamos, sai da frente que já deu tempo. Vai, vamos lá, Um carro sem patrocínio, pilotado por um novato em corridas deste tipo, Junior Jackson. Junior Jackson ainda mostrando o caminho. Continua mantendo o posto. Vejam como passa. Passa como um bólido. Vamos pôr lá no trailer. Se você quiser, eu posso salvar um breque. Júnior, você tem talento e eu tenho dinheiro. Escuta, quantos litros de uísque você tem que vender para voltar a competir? Não tanto quanto vai ter que gastar. Tenho que consertar o carro e você precisa achar um piloto que tenha muita coragem, Coach. Teimoso, hein, menino? Coach, vou lhe dar uma lição. Vou procurar outra pessoa. E se não tiver carro, eu faço essa corrida a pé. Quer tirar um braço inteiro? Topo qualquer parada com você. Tá sonhando, menino. Vamos, põe o carro no freio. Olha, a bebida à vontade pra todo mundo. Mas não faço nada que não faria, hein? Pra minha secretária. Obrigada, amor. Não é uma graça?
que ia sair na semana que vem, você devia ouvir a gritaria dele. Eu lhe disse que já tinha providenciado uma substituta. Sabe o que ele me respondeu? Arranje um substituto para Kylie Kingman. Ora, mas que surpresa. Veja só quem está aqui. Minha querida esposa. Devia ter me avisado, meu amor. Ora, essa eu ia perder a surpresa. Isso você já conseguiu. Quem é sua amiga? Gostaria de conhecê-la. Como vai? Já nos conhecemos, não é mesmo? Senhorita Denison, ela trabalha aqui. Oh, já não vi você em Rockingham, Asheville, Farmington? Bem, eu tenho muitas folgas, costumo seguir as corridas. Deve ser divertido. O que é preciso para conseguir um outro aperitivo? Eu vou... Oh, não, senhora. De que serve um marido que não pode servir sua própria esposa? Foi um prazer conhecê-la, senhora Kingman. Escute, para seu governo, você não é a primeira, nem a segunda. Escute o meu conselho, querida. Se gosta de homens, procure outro. Esse é meu e ele me adora. Ei, Júnior! Júnior! Quer me levar para casa? Que houve com o seu amigo? Bem, meu ex-amigo, meu velho amigo, está lá comemorando, mas eu quero que meu amigo Júnior me leve embora. Tá, ele pode me emprestar a sua perua? Oh, claro. Vamos embora. Fiquei emocionada. Mal podia acreditar. Todo mundo perguntava quem era você. Quem é esse Junior Jackson? Você quase me fez perder a fala, Júnior. Aí eu olhei para baixo e vi seu carro. Eu quase chorei de alegria. Só queria correr até lá e dar um abração em você. Vamos. Que signo você é? Signo da sorte. Até agora tudo tem corrido bem para mim. Quero um carro novo se conseguir dinheiro para isso. Você não se interessa por mais nada além de carros? Disto eu gosto. Também disto? Você gosta de corridas, hein? Uhum. Você é tão bonito, tão meigo. Sabia disso? Eu falo sério. Oh, eu nem sempre fui desse jeito. Não? Não. Eu pesava uns 90 quilos. Mamãe dizia que eu parecia com o cavalo do Vingador Solitário. Muita gentileza dela. E tinha razão. Devia ter me visto quando entrei na escola de comércio em Atlanta. Esteve em Atlanta, que é bom? É, grande. Lembro uma vez, eu e uma amiga minha, Ruby, tínhamos uns 16 anos. E fomos convidadas para a festa da fraternidade. Sabe, ninguém da face da terra se julga mais sabido do que aqueles rapazes lá da fraternidade. Mas o meu era bonitão. Ele era bem alto e tinha cabelos bem negros. Eu nem acreditei quando ele me convidou. Ruby e eu ficamos de pileque enquanto os galãs só contavam vantagem em vez de, sabe, atacar direto. Era o que vocês queriam? É claro. Pensei que só os rapazes pensavam nisso.
Continua. E então nós fomos para a festa e... Ruby perguntou se eu tinha notado algo estranho. Dei uma olhada em volta e vi mesmo uma coisa muito estranha. O grupo de garotas mais cafona que eu já tinha visto reunido no mesmo lugar, sabe? Era uma festa bag. Que isso? Uma festa bag, uma festa de bagulho. Os rapazes da fraternidade convidam as moças mais horrorosas que conhecem e depois distribuem prêmios. E meu pai foi o segundo colocado. Fiquei uma semana chorando e recebia telefonemas de gozação durante a noite. Atlanta é a terra da piada. Um mês depois eu saí de lá. Você é a garota mais bonita que eu já vi. Estou falando sério. Oh, Júlia. Divirta-se, garoto. Se estivesse escuro, eu saberia onde estava pelo cheiro das árvores. E o Júnior? Vai entrando. Pode descansar enquanto preparo um lanche. Eu não quero descansar, eu só quero dar uma olhada. O que aconteceu? Estourou o motor lá em Hickory. Caiu fora. Vivo dizendo a ele para deixar disso. Ele não escuta. Nenhum homem da família me escuta. Está ferido? Nem um arranhão. E onde é que ele está? Wayne? Vamos, papai. Veja onde pisa. Muito bem. Todos os filhos do mundo estão aqui. Saia de mãos para cima. Não me diga! Que diabo está acontecendo aqui? Esse é o submarino da família Jackson. A produção pode ser menor, senhor, mas a qualidade ainda é a mesma. Um gole deste néctar e a gente esquece o próprio nome. Diabos, moleque. Vocês...
Olha, use isso, vai. Desistiu das corridas? Não, senhor. Mas carros custam dinheiro. E o seu carro, velho? Deve valer uns 2 centavos. E se quebrar o próximo carro? Ah, eu volto a trabalhar aqui. Lá na serraria costumam contar uma história sobre um cara míope que gostava de brincar com uma serra. Perdeu um dedo, 2, 3. Mas continuou brincando, até perder todos os 5 dedos. Ele olhou para a mão e disse: estou desconfiado que esse negócio é perigoso. É. Pra mim, esse cara é meio doido. Eu acho que você não entendeu o meu conselho. Se perder uma corrida, consegue outras chances. Se perder bebidas clandestinas, vai para a cadeia porque já está fechado. E daí? Uma cadeia não machuca ninguém? Se tiver um tempinho disponível, explique-me tudo o que sabe das prisões. Mas não sabe coisa alguma. Não tem a menor noção. E não vai saber nunca. Olha, esta é a única vida que conheço. Agora não posso parar, mas meus filhos terão uma vida diferente. Eu não sei fazer outra coisa. E nem vai saber, a menos que pare aqui mesmo. Como é que eu vou fazer para conseguir dinheiro para um outro carro de corrida? Menino, não fale com seu pai desse jeito. Como se chama? Eu perguntei como se chama. É o Roy Jackson Jr. Você dará um jeito. Aqui é Junior Jackson. Sr. Burton Cole, quer sentar-se, por favor? Estou aqui para lhe mostrar como não perder corrida. Não é hora de arranjar o vencedor? O que me diz, coach? Mande entrar. Você mudou muito. Da última vez você ia me dar uma bela lição, topando qualquer parada comigo. Agora quer emprego? 2 perguntas. Quanto tempo já faz que você ganhou aquele negócio e quer ganhar mais? Você continua o mesmo. Eu não vim procurar emprego. Trabalho de graça. Levo 50% do prêmio em dinheiro. Para início de conversa, eu redijo meus contratos. E assim acaba sem nada? A troco de quê? Esse maldito convencimento? Eu conheço meu valor. E você também. Uma corrida 20%. Você pede 40, dou 30, sim ou não? Você vai ter que arranjar um adiantamento para pagar os meus rapazes. Que rapazes? Minha equipe. Minhas condições são estas. Vai pilotar uma prova para mim quando, onde e como eu determinar. Por 30% do prêmio, usando meu uniforme, usando meu carro, meu equipamento e minha equipe. Sim ou não? Sua atenção para a linha de partida e chegada. Yorville Fraser, diretor da corrida Stock Car, dirá agora umas palavras de conselho espiritual. Eu gostaria de ler umas palavras do livro de São Tiago, do Novo Testamento, capítulo 1. Desejai e não tereis. Matai e desejareis ter e não obtereis. O piloto
receber a bandeirada final. Alguns de vocês aqui presentes, homens e mulheres adultos, não sabem o que desejam na vida. Sabem por quê? Porque têm dentro de si mesmos impulsos contraditórios que perturbam o espírito, sua mente e seus membros. Os membros de seu corpo cansado e infeliz. O espírito está vazio quando se nasce. Que Deus abençoe todos vocês e os guie para o bem. Agora escute. Fique junto ao líder. Fique com ele, mas não force o carro. Veja como corre, compreendeu? E não tome nenhuma decisão sem minha ordem. Ouviu bem? Senhores, liguem os motores! Neste compacto grupo de pilotos temos o número 21, Merrill. Carro 24, Steve Smith ao lado de Jack Sullivan. E no número 43 está Joe Morgan. No carro 12 de Burton Colt está Junior Jackson. Os carros já estão em posição. E é dado o sinal de partida para essa sensacional competição automobilística com os melhores pilotos da região numa disputa das melhores. É uma explosão de velocidade. Uma rivalidade disputa jamais vistas numa corrida dessa. Na descida da pista em boa velocidade. Nell Roy está avançando o carro número 43. Também Carl Johnson faz boa corrida. O carro número 21. Está liderando a corrida. E Junior Jackson colocou-se em terceiro lugar. Ainda é cedo, Júnior. Fica um pouco atrás. A prova continua sendo liderada por Dave Spears, que faz excelente corrida. Os carros geralmente desenvolvem toda a velocidade na grande reta. Você precisa aprender estratégia. Você não sabe nada. Eu pedi calma. Tenha juízo. É maluco. Junior Jackson está decidido a vencer essa corrida utilizando todos os recursos de seu carro. É uma competição verdadeiramente sensacional. Senhoras e senhores, é surpreendente, mas esse novato do carro número 12 desenvolve uma corrida notável.
2 voltas. Carlos Cook, seguido por Jackson, e o 43, pilotado por Kingman, disputam a vitória palmo a palmo. Olha o desastre! Jackson consegue agora, numa manobra sensacional, tirar o carro de Kingman do caminho e parte para uma vitória sensacional. Esse vencedor é o novato Junior Jackson, pilotando o carro número 12 de Burton Cole. Em segundo, o carro 43, pilotado por Kingman. Meus parabéns, Júnior, pela sua vitória no velho domínio dos 500 nessa pista. Como se sente após essa grande vitória, hein? Acho fantástico. Fez uma excelente corrida. Bart também merece os parabéns. Prazer em vê-lo de novo. Tivemos hoje alguns problemas, mas superamos tudo. É bom fazer as pazes com a vitória. Prazer em cumprimentá-lo e espero vê-lo de novo na corrida do ano que vem, hein? Teve ótimo, Mas que velocidade. Agora, até logo, tchau, tchau. Caio, você estraçalhou com ele. Ainda está com ele? Você está doido. Você já não fez bastante estrago por hoje? Rapaz, você abafou mesmo. Mas cuidado na próxima vez. É um aviso. Vamos, meu amor, vamos dar o fora daqui. Ora, tenha calma. Mas daqui a Rockingham são 3 horas. Ah, espere um pouquinho. Mas ande logo. Eu não tenho muito tempo. Olha aqui. Veja se não desaparece. E tome cuidado, está ouvindo? Você é o meu amor. Sua parte no prêmio são 3 mil. Eu sei. Menos metade por insubordinação. Nada disso, coach. Sabe, neste mundo de adultos, é preciso obedecer regras e regulamentos. E, de acordo com os termos de seu contrato... Creio que isso me dá mão forte, coach. Posso correr contra você ou contra qualquer outro. Você não tem mão forte. Esqueça essa pretensão, menino. Se é meu piloto, eu assino cheques. Eu dirijo o show, você guia. É assim que os adultos agem, caso. Vai topar ou não? Tenho outra surpresa para você. O negócio é mais ou menos este. Para minha equipe, 60% do prêmio total. Aí você pede 40 e eu digo 50. Aceita ou não? Há uma reunião de imprensa na cabine das autoridades.
em 5 minutos.